Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa, assim como a Laura participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito rápido e é gratuito. Então aproveite essa oportunidade e participa também. Hoje a gente vai analisar um texto que fala sobre a pobreza no Brasil. Então vamos dar uma lida como que ele foi tratado, né? Como é que esse tema foi tratado e depois a gente analisa como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. É de conhecimento geral que o Brasil vem passando por muitos problemas econômicos e com isso a pobreza vem aumentando cada dia mais. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que cerca de 13,5 milhões de pessoas no Brasil estão em estado de extrema pobreza e estima-se que este número venha a aumentar cada vez mais, por muitos motivos e entre eles está o desemprego, que de acordo com o site da UOL já atinge 12,9 milhões de pessoas. Pode-se mencionar ainda que o problema da pobreza em nosso país está ligado a questões políticas, que não administram os recursos financeiros adequadamente. Além disso, fazem desvios de dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde e outras áreas afins. Ainda convém lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos e, mesmo assim, o número de pessoas que passam fome cresce a todo ano. Logo, a maneira mais eficaz para acabar com a pobreza em nosso país começaria pelo combate à corrupção e assim usar o dinheiro dos impostos para educação, para saúde, educação, saneamento básico e também criar estratégias para distribuir corretamente o alimento produzido a toda a população carente. Então, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na página onde eu tenho os meus comentários para essa redação. E esses comentários eles estão divididos em duas cores, vermelho e verde. As partes em vermelho fazem menção às partes da redação que não estão boas e precisam ser substituídas. E os comentários em verde são justamente as sugestões para essas substituições. E se você quiser receber esse documento em PDF, com tudo detalhado, com os comentários, com a nota e com um plano de ação para melhorar os erros dessa redação, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você receber esse documento em PDF, você também vai ganhar a programação semanal dos vídeos aqui do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos começar analisando esse texto da Laura sobre pobreza e vamos ver o que a gente pode aprender para você melhorar a sua redação. Então aqui na introdução a gente tem o quê? A gente tem uma frase realmente, um período, e ele não faz menção, ele não cumpre com o seu papel de introdução da redação. A gente tem que lembrar que a redação ela tem algumas partes e uma delas é a introdução, que tem a função de introduzir o tema de maneira óbvia, mas ele também tem uma função também de contextualizar a discussão, de mostrar o nosso posicionamento, de mostrar o tema que a gente vai abordar. E todas essas funções devem ser respeitadas para que você faça uma boa redação. Agora, se isso não acontece, eu termino de ler a introdução e eu não tenho noção do que a gente vai falar, qual é o tema e qual é o posicionamento do candidato em relação ao tema, essa introdução ela não cumpriu sua função frente ao texto. E é exatamente isso que a gente vê aqui. A gente, infelizmente, tem um parágrafo que, além de ser extremamente curto, ele não cumpre com a sua função. Pode ser que você encontre parágrafos por aí de 4 linhas, 5 linhas, que assim, aquele parágrafo cumpriu a sua função, apesar de ser extremamente sucinto. Pode acontecer? Pode. Mas o que a gente percebe aqui nesse período, né, nesse parágrafo, é que isso não acontece. Nenhum desses três elementos estão presentes. A gente tem uma frase que começa, é de conhecimento geral, que o Brasil vem passando por muitos problemas econômicos e com isso a pobreza vem aumentando cada dia mais. A gente, de certa maneira, até tem uma contextualização, mas muito vaga, muito genérica, muito pouco relacionada com alguma outra área do conhecimento, que geralmente são pontos que a gente busca fazer na redação. Então, se você tem essa dificuldade de começar a sua introdução, você tem dificuldade para começar a redação, certamente é porque ou você não sabe quais os elementos que devem constar na introdução, então se você não sabe o que você tem que fazer, realmente é difícil você fazer uma coisa que você não tem domínio sobre quais são as etapas. Mas se você aprende o que compõe aquele parágrafo, o que é esperado de você, candidato, para fazer aquele parágrafo de introdução, tudo passa a ficar muito mais claro. E é exatamente isso que deveria ter sido realizado aqui. Um entendimento mais claro sobre qual é a função da introdução. E essa contextualização, apesar de muito vaga, ela não cumpre com o papel. Então, aí a gente tem aí os meus comentários em vermelho, fazem menção a partes mais estruturais. Então,
é de conhecimento geral, é uma frase muito vaga, né? Muito informal. A gente sempre tem que se afastar dessas coisas que são genéricas, que não são precisas na nossa redação. Então, se você às vezes usa alguns termos que podem ser confundidos com esse, assim como também cada dia mais, isso é uma maneira muito informal, muito imprecisa, muito vaga de se referir a alguma coisa na redação do Enem. Então a gente tem que evitar. E ainda nessa mesma linha de erros estruturais, a gente tem Brasil com letra minúscula e também tem a questão do problemas econômicos, vírgula, que seria tá aí anterior a uma conjunção aditiva. Então você tem não deveria ter essa vírgula para a gente separar duas coisas que fazem menção ao mesmo quesito, que seria o Brasil, que vem passando por conhecimentos gerais, problemas econômicos, e com isso a pobreza. Então não tem motivo para a gente colocar uma vírgula aí, por isso que eu marquei. Então, o que a gente pode aprender com esse parágrafo e o que a gente pode fazer para melhorar esse parágrafo? É simplesmente respeitar os elementos que fazem parte da introdução, seja a contextualização, a apresentação do tema e a sua relevância, e a sua tese, mostrando o seu posicionamento sobre quais problemas você vai tratar. Então vamos seguir e analisar esse outro parágrafo dessa redação. Então aqui a gente tem que esse parágrafo é extremamente extenso, então se a gente fosse parar um minuto antes de analisar o parágrafo propriamente dito, a gente deveria pensar, olhar para esse texto, e se você faz alguma estrutura parecida com essa, você usa 2 parágrafos, você tem um parágrafo muito curto e parágrafos muito longos, se você enxerga que você faz isso no seu texto, isso é uma coisa equivocada. É melhor que você estude um pouco a questão da estrutura dissertativa argumentativa, a questão estrutural da organização da redação. Porque esse parágrafo, na verdade, ele é assim, o texto como um todo, a redação como um todo, ela não aborda como ela deveria abordar o tema, ela não se estrutura em prol da defesa de uma ideia, ela não se estrutura de acordo com as normas, né, da dissertação, da argumentação, ela não respeita esse modelo. E assim, esse parágrafo, ele tem alguns erros. Agora, se a gente fosse pensar estruturalmente, ele é muito longo. Então, mesmo que esse parágrafo estivesse impecável, o tamanho dele já é um ponto muito negativo, porque a ideia fica comprometida quando você não separa o seu raciocínio de uma maneira geral. Então, por que você separa? Já para pensar nisso, por que você separa em parágrafos? É que é como se fossem capítulos, como se fossem momentos da sua redação. Então, para você marcar que agora você vai começar, agora você vai defender uma ideia, agora você vai defender outra ideia e agora você vai concluir, você separa em parágrafos para que a sua ideia fique organizada. Então, é uma questão de organização de maneira macro, né? Maneira grande. Agora, como é que a gente pode ver essa organização de maneira micro, né? Intraparagrafal? Então a gente poderia olhar, por exemplo, eu coloquei 2 barrinhas em verde, que seria a minha sugestão, por exemplo, para começar um outro período, para que o período não ficasse muito longo. E ainda em termos de estrutura, você vê que o tema é pobreza. E a gente precisa defender que a pobreza ela é um tema pertinente no Brasil. E aí você vê que eu risquei a frase que começa de ainda convém lembrar até o final de produzido a toda a população carente. Então, você vê que eu risquei isso tudo porque, de certa maneira, isso não contribui para que a ideia da pobreza seja defendida. Então, se a gente quer defender que ela existe, a gente precisa trazer dados assim, que contextualizem por que ela acontece, não apenas porque ela acontece, mas por que ela se mantém, e trazer esses elementos para que a gente consiga elaborar um raciocínio. E a maneira como foi exposta aqui não tem nada disso. Então, se a gente for analisar, então a gente lê aí, estão em estado de extrema pobreza, então extrema foi escrito de maneira equivocada, e extrema pobreza, na verdade, precisa ser elaborado. O que é essa condição de extrema pobreza? Então, o que configura, eu questionei aí, careceu de uma elaboração para a gente entender o que é esse termo, né? Então, sempre você tem que levar essa ideia nas suas redações. Você não pode pressupor que o corretor ele saiba exatamente o que você está querendo dizer, o que significa essa condição. Então, sempre que você estiver diante de um conceito, de uma ideia, de uma categoria, explique o que é essa categoria para que não fique vago, para que o entendimento ele fique todo amarrado. Então, aí isso eu sugeri que ficaria melhor. E aí a gente vê que essa extrema pobreza, estima-se que esse número vem a aumentar
e cada vez mais. Eu, de novo, risquei o cada vez mais, que ele é totalmente desnecessário, além de ser impreciso e vago. E aí continua, por muitos motivos, isso é vago. Tudo bem que existem várias razões, mas você não precisa abordar isso na sua redação. Então, sempre quando a mão coçar para colocar uma dessas expressões, cada vez mais, por muitos motivos, em que você quer dar essa ideia que existe uma complexidade muito grande da discussão, evite fazer isso. A gente sabe que a discussão é complexa. Se a discussão não fosse complexa, a gente não estaria discutindo no tema do Enem. Então, a discussão é complexa, a gente sabe que existem vários motivos, e a gente não precisa fazer essas afirmações que não acrescentam para o que a gente quer dizer. E aí a gente continua, e entre eles está o desemprego. De novo, qual é a relação entre pobreza e desemprego? Eu sei que pode parecer, pô, como assim você não sabe qual é a relação entre pobreza e desemprego? Eu sei a relação, só que não basta que eu interprete o que está sendo escrito. Eu preciso ler o que está sendo escrito. Parece redundante dizer, mas eu preciso que esteja escrito para saber que você sabe o que significa aquilo. Para que eu entenda, eu, corretor, que você sabe qual é a relação entre desemprego e pobreza e como que isso influencia no tema. Então a gente não pode deixar aberto a interpretação. Sempre deixar tudo destrinchado, tudo elaborado. Então, utilizar os conectivos. Os conectivos, eles trabalham para a gente. Os conectivos, eles clareiam, né, o nosso raciocínio. Então, isso porque o desemprego o desemprego é prevalente na população brasileira e é sabido que a falta de uma renda fixa, uma renda impossibilita, enfim, a dignidade. E aí você vai elaborar o raciocínio. Tipo, tem tantas maneiras de você seguir com esse raciocínio, fica até difícil de estabelecer. E aí, assim, eu ainda marquei essa questão do isso porque, então, para a gente, pelo menos, tentar encadear um pouco, né, essa questão dos conectivos, encadear um pouco o raciocínio, mas mesmo assim esse parágrafo ele tá muito distante do que a gente deveria encontrar numa redação. E aí, por último, ainda comentar nesse parágrafo, antes da gente pensar a reorganização dele, eu marquei essa questão dos recursos financeiros inadequadamente, ou seja, que coloca que os recursos financeiros eles têm desvio de dinheiro, que teria que ser investido em educação, saúde, em outras áreas, e aí eu questiono qual a fonte dessa informação. Isso é uma coisa que você tem sempre que levar para suas redações. Você não pode colocar uma informação e deixar isso em aberto. Você precisa embasar aquilo que você está dizendo. Então, frente a todos esses comentários que a gente aprendeu, como que a gente pode melhorar essa redação como um todo? E eu pontuei aqui algumas questões assim para a gente pensar individualmente cada tópico. Então, em relação à tese, ou seja, o que é a tese, né? Se você está falando, eu estou falando de tese, você vê outras coisas, eu falar de tese, a tese nada mais é do que o seu posicionamento. A tese é você elaborar quais são os problemas que você vai tratar naquele texto. Então, nesse caso, se a gente fosse falar de extrema pobreza, pelo que foi lido, parece que os problemas principais são a extrema pobreza e a má administração. Assim, apesar de extrema pobreza não ser um problema, mas é uma parte da discussão. Entende? A gente está falando de pobreza e aí um dos problemas é a extrema pobreza? Não, a extrema pobreza faz parte do tema, então nem seria um dos pontos. Mas se a gente fosse organizar o raciocínio, a gente poderia pensar alguma coisa que se relaciona à extrema pobreza e alguma coisa que se relaciona à má administração. Para a gente mostrar para a pessoa que está corrigindo sobre o que a gente vai falar. Então, para ficar claro o nosso posicionamento. Esse seria o primeiro ponto central dentro da introdução. Em relação ao primeiro argumento, a gente desenvolveria por que há pobreza. Por que a extrema pobreza ela é um ponto relevante. Então, essa pergunta de por que há pobreza seria seguida de um aprofundamento. Isso por quê? E aí você segue aprofundando por que há pobreza, ela é uma realidade. Em seguida, a gente poderia ter um repertório externo, ou seja, a gente poderia, por exemplo, conceituar a linha da pobreza, que são hoje, né, ela está na estimativa que a pessoa ganha tem uma renda inferior diária, uma renda diária inferior a $5. Então, se o dólar está no momento que eu estou gravando, né, pode ser inclusive que vire piada no futuro, né? Hoje o dólar está R$5. Então, assim, hoje é uma pessoa que ganha inferior a R$25 por dia. Então, isso é a linha da pobreza. Então, assim, a gente poderia ter
a pobreza é uma coisa prevalente, são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, são a pobreza extrema, e aí o repertório a gente poderia trazer um dado do IBGE e um fechamento, ou seja, que é um problema prevalente pelas questões tais, e a gente precisa intervir em cima disso. Ou que acarreta, ou então você explora as consequências, aí depende, vai de cada um, como é que vai estabelecer a sua estratégia argumentativa. Mas você vê que a gente está numa linha muito mais clara. Eu já mostrei sobre o que eu vou falar, eu já mostrei quais os problemas que se relacionam com o tema central, e no meu argumento eu digo por que a pobreza, por que isso é uma coisa relevante, de onde vem essa afirmação que eu fiz, com que isso se relaciona, né, o repertório sociocultural e o fechamento dessa ideia. Agora, no argumento 2, a gente poderia trazer essa questão do outro problema, que é a má gestão, má administração. Ou seja, por que há má gestão? Por que isso é um problema que existe? Um aprofundamento sobre por que isso acontece. A gente poderia trazer um repertório, poderia falar de algum escândalo famoso, uma notícia, um exemplo cotidiano, enfim, alguma coisa para relacionar com uma área do conhecimento ou da realidade mesmo da discussão. E por último, fechar qual é a repercussão dessa má gestão para o país. Então, no caso, seria a própria pobreza, né? Que seria a discussão central. E por último, a gente teria que ter um fechamento da redação como um todo, que aqui não foi colocado. A gente tem aqui um texto que ele não introduz como deveria, ele não elabora a argumentação. Então, se você já encontrou algum problema para organizar o seu raciocínio, talvez esses pontos te ajudem a você enxergar o que você precisa fazer, o que seria bom que você tivesse em mente na hora de construir o seu parágrafo, que você precisa exibir o seu posicionamento, que você precisa defender a sua ideia, que você precisa concluir a sua redação, porque aqui não teve nesse texto. Então, a gente está aprendendo várias coisas que você pode utilizar na sua redação. E, na conclusão, ela basicamente é formada por dois aspectos. A questão da retomada, ou seja, mostrar para o corretor que você vai encerrar o seu texto, e aí você poderia usar um conectivo com um tom conclusivo, percebe-se, portanto, eu sempre gosto de usar o percebe-se, portanto, que ele é muito simples, ele atende perfeitamente a discussão. E o fazer um gancho, né, para a proposta de intervenção, ou seja, o que você vai fazer? Diante disso tudo que você levantou, no nosso exemplo agora de reorganização, a extrema pobreza e a má administração, o que você vai fazer para intervir nesses problemas? E aí, sempre lembrando dos 5 pontos da cartilha do participante, e por aí vai. Então, você vê que a gente precisa, né? Muitas pessoas elas têm às vezes dificuldade de fazer redação e que elas assinam uma plataforma e aí a plataforma tem 1000 vídeos, 1000 coisas para serem assistidas, 1000 aulas, vários caminhos e a pessoa fica perdida porque ela não sabe por onde ela começar. Então eu sempre penso que você tem que estabelecer uma prioridade, né? Isso seria bom que você tivesse, assim, aqui se você não tiver oportunidade aqui no canal, você procurar alguém para dar essa orientação para você estabelecer a sua prioridade, o que é mais importante para você. No caso aqui, a gente poderia falar de muitas coisas, mas o que é central aqui? A ideia da organização da redação. Então, leve isso para a sua organização, para o seu planejamento estratégico. O que é mais importante para você agora? O que você precisa mudar primeiro para você melhorar a sua redação? O que é prioridade e o que é secundário? Essa distinção ela é fundamental para você melhorar a sua redação. Mas então vamos ver o que eu pontuei de nota, competência por competência, para essa redação. A gente tem aí na competência número 1 que eu dei 80 pontos, porque tiveram vários erros de escrita, né? Por exemplo, a extrema pobreza, ali foi escrito com S. Então, marcas de oralidade cada vez mais, outros pontos assim que beiram a informalidade, o coloquialismo. E por essas razões, eu dei 80 pontos. Em relação à competência número 2, que trata da estrutura dissertativa argumentativa, né, essa questão da adequação à defesa de um ponto de vista, da organização, ela deixou muito a desejar esse texto, né, porque ela não teve uma defesa de um ponto de vista, ela não se adequou ao que assim, é estabelecido para a dissertação argumentativa. Então, por essas razões, eu dei 40 pontos. Em relação à competência número 3, eu também dei 40 pontos, justamente por aquilo que eu já adiantei de certa maneira nas outras competências, que não teve a defesa do ponto de vista. A gente não consegue identificar um posicionamento, a gente não percebe quais são os problemas centrais, por que esses problemas existem, o que a gente vai fazer. Não teve isso. Então, por isso,
tudo eu dei 40 pontos. Assim, os fatos ele até se relacionam com o tema, mas de maneira muito escassa, muito longe, né? Então, por essas razões, 40 pontos. Em relação à competência número 4, eu dei 80 pontos, porque assim, os recursos coesivos até foram usados de maneira adequada, né? Mostraram minimamente uma coesão, as frases, por mais que assim, tivessem outros erros estruturais, existem pontos aí que mereceram 80 pontos. E por último, a competência número 5, eu dei o 0, né? Zerei essa competência, porque não teve proposta de intervenção, não teve conclusão, não teve problema, não teve proposta, então eu não tenho que pontuar nessa competência. E somando todas as competências, a nota para esse texto é 240 pontos. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa redação e corrigir esses erros, né? Que podem também, às vezes, serem os seus erros. Vamos ver o que você pode fazer para melhorar. Então o plano de ação ele vai contemplar algumas coisas. Assim, você vê que eu nem coloquei aqui a questão da norma culta, porque eu acho que, por mais que a norma culta seja um ponto importante, ainda na linha que a gente tem que estabelecer prioridade, eu nem coloquei aqui, porque acho que tem outras coisas urgentes. Então a primeira coisa que eu acho que é a mais urgente é a questão de estudar o modelo dissertativo argumentativo. Ou seja, é entender se você se identificou com esses erros, é entender que o texto tem uma organização, que a gente comentou, e ela precisa ser respeitada. Então, vá olhar outros textos, procure outras redações. Aqui no canal tem muitas outras redações, a gente tem uma playlist só para corrigir redação, e assim, várias redações que se adequam ao modelo dissertativo argumentativo, e mesmo que aquela não se adeque, você vai aprender muitas outras coisas, então eu recomendo que você olhe todos os vídeos aqui do canal e aprenda com tantas outras redações. A gente também tem a ideia da leitura da cartilha do participante, então é a leitura de um documento que é disponibilizado pelo INEP, que tem as regras, tem o entendimento sobre o que a banca vai esperar de você, e para te facilitar eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, né, para você acessar esse documento e usufruir dessa informação, que eu tenho certeza que se você se identificou com a maior parte, né, e assim, independente, eu acho que todos os participantes têm que ler o edital e ler a cartilha do participante. Mas assim, vou deixar aqui embaixo, dá uma olhada depois. Entender a organização do raciocínio e suas etapas, exatamente aquilo que a gente colocou como sugestão de reorganização. Ou seja, entender que a redação tem várias etapas e que você precisa elaborar essas etapas de uma maneira organizada, para que você entenda o que você está fazendo, que a pessoa que esteja lendo também entenda o que você está falando, para que o seu raciocínio fique claro, fique fácil de ser compreendido. Realizar paragrafação, ou seja, lembra dos capítulos que eu falei? Então é isso, você entender que existe um momento para cada coisa e que o parágrafo ele vai ajudar a segmentar o raciocínio e introduzir essa ideia de capítulos, né, de momentos da defesa de um ponto de vista. Interligar frases e períodos, assim, por mais que o conectivo, a parte dos conectivos eu tenha falado, né, que foi uma competência que ganhou uma nota um pouquinho mais alta, e o conectivo é sempre uma coisa que a gente tem que explorar de uma maneira assim, muito abundante, porque o conectivo, sempre usando de maneira correta, ele vai dar uma noção para a pessoa que está lendo exatamente daquilo que a gente está falando. Qual que é a ideia mais forte, qual que é a ideia que tem que ser seguida, qual que tem que ser evitada, qual que você concorda, qual que você discorda. Entende? O conectivo ele introduz a ideia, ele mostra que você vai concluir, ele mostra a repercussão, ele faz basicamente todo o trabalho de conectar as ideias. Então isso é uma coisa essencial e que precisa ser feita. Então interligar frases e períodos é essencial para que você melhore a sua redação. Em relação à questão da introdução, a gente já falou bastante, mas o que fica de aprendizado, se você se identificou com os erros aqui e você já recebeu comentários como onde está a sua tese, explicite a tese, qual o seu posicionamento, essas coisas que fazem menção a erros encontrados na introdução, a minha dica para você é que você elabore uma contextualização, ou seja, a maneira correta de você apresentar aquela tese, né? Você não vai jogar no colo do corretor qual é o seu posicionamento. Você tem que mostrar para a pessoa que está lendo aquela correção, vai com calma, introduz o tema, introduz por que aquele tema é relevante, aí a partir disso tudo você mostra o seu posicionamento. E, de novo, introduzir temática e relevância da discussão. Exatamente isso, a contextualização vai nesse sentido, de mostrar qual é o assunto que você está debatendo e por que debater esse assunto é uma coisa relevante, né?
Isso é muito importante ser feito. Definir a tese e o posicionamento, essencial. Se você não define a tese e você não define o seu posicionamento, todo o texto desmorona, porque os argumentos eles não vão fazer menção a problemas, porque os problemas não foram levantados. A proposta de intervenção vai intervir sobre quais problemas, sobre quais pontos, já que nada foi levantado. Então, você levantar uma tese, mostrar o seu posicionamento de maneira clara, simples, direta, sem enrolação, é essencial para o sucesso do seu texto. Estabelecer problemas a serem debatidos, ou seja, exatamente isso, os problemas que vão dar origem à sua tese. É você olhar para o tema, mostrar, olha, tem muitos problemas aqui, existe uma vastidão de caminhos que eu poderia tomar. Agora, eu vou escolher 2 caminhos, e esses 2 caminhos é que vão nortear a minha redação. É isso que é a sua tese. Então, em relação à argumentação, a gente entendeu que é importante, né? Se você se identificou com os comentários que a gente fez, é importante que você entenda que a gente precisa organizar as ideias, ou seja, que a ideia ela precisa estar encadeada, por que você está falando aquilo, o embasamento daquela afirmação, uma relação com o repertório sociocultural e o fechamento daquela ideia específica. Evitar sobreposição e superficialidade, ou seja, às vezes você pode querer falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, fala sobre uma, fala sobre outra, querendo a sensação, tem muita gente que pensa isso e talvez você possa pensar também, que se você falar várias coisas, o seu texto vai ficar mais enriquecido, porque você está demonstrando que você sabe sobre vários assuntos relacionados àquele ponto. Mas isso não necessariamente é uma coisa positiva, porque a quantidade não o ponto valorizado no Enem, e sim a qualidade. Então é melhor que você levante 2 problemas e aprofunde muito bem esses 2 problemas do que você fale de 5 problemas de uma maneira vaga, superficial. Então, você se ater a um menor número de problemas, mas você aprofundar o que eles significam é muito mais interessante. Selecionar linha argumentativa mais aprofundar, exatamente isso que eu acabei de dizer, e entender no tópico seguinte a questão do início, do meio e do fim do raciocínio. Então, entender que o argumento ele se inicia a partir do aprofundamento de um problema, em que ele é embasado e relacionado com uma outra área do conhecimento, o repertório sociocultural, e esse meio ele se encerra depois com o fim, que é o fechamento do raciocínio, ou seja, mostrar a conclusão, mostrar as consequências daquele problema. Evidenciar a relação entre ideias para fortalecer raciocínio, ou seja, é uma coisa básica. É importante que você entenda que início se chama início, meio só se chama meio e fim se chama fim, porque eles estão relacionados. Se você separar e você não entender que uma coisa se relaciona com a outra, você não tem como você dizer que uma coisa é início da outra, uma coisa é fim da outra, uma coisa é meio da outra. Elas têm que estar interligadas. Então, para você identificar que o seu raciocínio começou, que ele está no meio e que ele terminou, essas partes elas precisam estar conectadas. Então é exatamente isso. Para você respeitar esse princípio, você precisa mostrar de maneira muito clara essa relação entre as partes. Explorar a relação entre ideia discutida e tema central, ou seja, sempre que você estiver tratando sobre algum tema, é importante que você relacione aquilo que você está dizendo com o tema central. Ou seja, como que má gestão ou má administração se relaciona com a pobreza? Porque a gente pode defender que a má gestão é um problema, que é relevante, que ele acontece, mas tá bom, e o que isso tem a ver com a pobreza? Isso é um ponto sempre que você tem que ter em mente. E por último, em argumentação, exibir o repertório sociocultural. Isso faz menção a uma das competências da matriz de correção do Enem, que fala que o candidato ele tem que mostrar conhecimento de interdisciplinaridade, mostrar um repertório sociocultural em relação a outras áreas do conhecimento, que isso é valorizado e é pontuado. Se ele não mostra, ele é descontado. Então, para o último ponto, que se você se identificou com alguma parte, né, dessa correção, o último ponto que eu tenho de dica para você é a questão da conclusão. Ou seja, você precisa encerrar o seu raciocínio. É a mesma coisa que você vê um filme e o filme não tem fim, o filme termina abruptamente. É exatamente o que aconteceu nesse texto. Então, se você tem o hábito de encerrar os seus raciocínios, quer dizer, de você não mostrar uma conclusão, de você começa, mostra os problemas e acaba, se você já foi pontuado nesse sentido, onde está a conclusão, qual o fechamento do raciocínio, qual o encerramento da ideia, coisas nesse sentido, essas dicas agora são para você, porque você tem que fechar o seu raciocínio, você tem que dar um término para ele. Você tem que mostrar que aquela discussão toda chega a algum lugar, que tem uma razão de você estar dizendo isso tudo, e é o fechamento do texto. E que, na verdade, a conclusão ela é composta basicamente por 2 elementos:
a frase retomada, mostrando pro corretor que você vai encerrar o texto, lembra do percebe-se, portanto? E depois a proposta de intervenção, que faz menção a uma intervenção sobre um dos problemas, no mínimo, né, que você tratou ao longo do seu texto, e que tem que respeitar 5 pontos do INEP, que, né, eu falo INEP, mas é da cartilha do participante, eu cismei com o INEP e eu usei sempre agora. Esses 5 pontos é o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos dessa intervenção e um detalhamento de um desses pontos. Então, assim, é uma coisa assim, muito instrutiva. Se você lê e você sabe o que você tem que fazer, é uma questão de você colocar aquilo em prática. Porque se você não sabe, se você não sabe, você certamente não vai colocar. Só se você colocar intuitivamente, mas a partir do momento que você entende que aquela parte precisa existir no seu texto, fica muito mais fácil você acertar. Então eu espero que você tenha gostado, aprendido bastante com essa redação, e se você gostou dessa correção, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos, ativa a notificação para quando a gente colocar aqui uma correção nova, um vídeo novo, você receber. E se além disso também você quiser receber o PDF dessa correção, entra no nosso grupo do Telegram, que nem eu disse no início do vídeo, para você receber não só esse PDF, mas também vai receber a programação para você não perder nenhum conteúdo. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist para a gente aprender cada vez mais com mais redações de outras pessoas. Um abraço.